Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Atos 7. Aleluias. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Podem sentar, igreja. Agradeço ao Senhor Jesus mais essa oportunidade na minha vida de estar no santo altar com essa enorme responsabilidade de falar da sua palavra santa. Aos pastores, a minha gratidão é sempre enorme de poder chegar aqui. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, ele foi apedrejado por estar pregando a palavra do Senhor. É um homem que, assim como nós, teve um encontro com Jesus e não se conteve e quis falar a todos sobre ele. Quis levar as boas novas de salvação a todos e ele, injustamente, foi morto. Estevão foi morto após uma mentira que fizeram pessoas mentir, dizendo que ele estava falando coisas erradas. E blasfemando, amém, irmã? Que ele estava blasfemando. Mentira, foi um combinado, foi uma injustiça que fizeram com Estevão. E antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus já havia preparado o Espírito Santo, preparado o Espírito dele para receber aquela morte cruel. Imagina você estar ali em frente a um povo que vai te apedrejar, jogar pedras até que você desfaleça, morra, por conta do nome do Senhor Jesus. Isso certamente gera dor e, trazendo a palavra para o mundo de hoje, qualquer pequena dor é motivo de reclamar do nome do Senhor Jesus, reclamar de injustiça. E aquele homem, ele foi apedrejado por estar falando da glória de Deus. Mas aqui, no versículo 60 diz: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui não está escrito que ele morreu, diz que ele adormeceu. Um homem, ele foi apedrejado até a morte. Mas na palavra não está falando morte, está falando adormecer. Porque a nossa morte, irmãos, ela só acontece ali no batismo, quando a gente afoga o velho homem. É ali que a gente morre. É ali que a gente morre e a gente ressuscita para o Senhor Jesus. A gente morre naquele momento, mas depois não vai mais haver morte. Nós vamos adormecer no Senhor. Nós vamos adormecer nos braços do Senhor e quando a gente abrir nossos olhos, nós vamos estar no santo lugar. Nós estaremos no lugar em que a vida inteira batalhamos para estar. A nossa luta nessa terra não é para ter bens, a nossa luta nessa terra não é para conquistar coisas materiais, não é para ter uma vida boa, não é para ter bonança, não é para nada disso. É para nós sermos salvos. Se a salvação ela não for nosso foco, o evangelho não tem sentido, porque Jesus não morreria na cruz para eu ter o carro do ano, Jesus não morreria na cruz para que eu pudesse ter 1000 pares de sapatos, não tem nada a ver. Não é assim, não é assim. O evangelho é boas novas de salvação. Aleluia, Jesus. Então, quando Estevão adormeceu, ele subiu imediatamente e encontrou com o rei Jesus. E o Senhor Jesus o recebeu de braços abertos, como um dia ele vai nos receber também.
Então toda aquela dor, aquele momento de agonia, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo aquilo, valeu a pena passar por esse momento terrível, porque eu não consigo nem mensurar qual é a sensação de estar diante de uma multidão de pessoas que vai me apedrejar. Indo mais adiante na palavra, nós temos Jó. Jó, que quando a gente fala do nome dele no mundo, sempre falam assim, eu não tenho a paciência de Jó. Porque o nosso querido irmão Jó teve que ser paciente diante da multidão de coisas que aconteceu com ele. Em um só dia, ele perdeu toda a sua vida, tudo aquilo que ele construiu, ele perdeu em apenas um dia. Lá em Jó, capítulo 1, no versículo 13, diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram. E os moços feriram o fio da espada, e somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou-se o seu manto, raspou a sua cabeça, e lançou em terra e adorou. Eu imagino chegando uma pessoa e dizendo que a minha loja pegou fogo. E que o meu filho morreu. E que os meus pais morreram. E que a minha igreja caiu. E eu não abrir a minha boca para a primeira palavra ser por quê? Ou começar um monte de murmuração. Porque essa é a tendência do homem. Essa é a nossa tendência. Mas Jó, ele se prostrou e adorou. Como estava o coração deste homem para conseguir adorar em meio a esse caos? Em meio a uma situação, irmãos, desse porte, de perder tudo. E como sabemos, ele ainda chegou ao ponto de ter que se coçar com um caco de telha, com lepra espalhada pelo corpo. Ele perdeu tudo. Mas ele nunca perdeu o temor no Senhor. Ele sempre soube o Deus que ele servia. Ele sempre soube, ele sempre teve culto racional. Ele sempre soube, entendeu a graça do Senhor a ponto de não fazer isso. Todas essas coisas apagarem simplesmente a glória de Deus na vida dele. E ele prosseguiu. E ele passou essa situação. Se a gente parar para pensar, trazer, tudo isso aconteceu com Jó após uma conversa do Senhor com Satanás. E é algo difícil de compreender, e entra exatamente para o que o pastor Fernando acabou de dizer, que tem coisas que não nos cabe querer entender. São mistérios do Senhor. São mistérios do Senhor que não nos cabe entender e buscar porquê. Porque essa busca incessante por porquês não nos faz mal. Nos faz perder o foco, nos faz perder a salvação. Porque o porquê é uma resposta muito vaga nessa terra, comparada à glória do Senhor, comparada à salvação. Então, são vários exemplos. Quando eu comecei a meditar na palavra e a meditar sobre dor e sobre todas essas coisas, quase todos
Os irmãos aqui na Bíblia, quase todos, eles passaram por grandes sofrimentos. Quem aqui que teve uma vida de bonança, estava sempre feliz, sempre em festa, sempre com bolso cheio de dinheiro? Irmãos, o Evangelho não é assim. Não é. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tem muito dinheiro, muito poder aquisitivo, dono de uma grande empresa. Geralmente essas pessoas, elas não têm Jesus, porque é muito difícil você conseguir servir ao Senhor Jesus e mamon. E ter muito dinheiro corrompe as pessoas. Então, essas pessoas que têm muita grana, quando você vai falar de Jesus para elas, Jesus, fala sério, né? Olha para o meu carro, olha para minha casa. Jesus, o cara que morreu na cruz, não tem respeito, não tem temor, porque não conhece. Não conhece a profundidade do Evangelho e não conhece o que é estar mergulhado numa vida com o Senhor Jesus, mergulhado num profundo, a ponto que você ouve a voz do Senhor, a ponto que você tem paz no momento de dificuldade, do batismo com o Espírito Santo, sentir a presença do Rei te fortalecendo no momento de dificuldade. Não conhece, porque isso é loucura, irmãos. Se a gente chega aí fora para qualquer pessoa e começa a falar essas coisas, elas não vão entender, porque o Evangelho é loucura. E louvado seja o santo nome do Senhor, que estamos nessa loucura, que temos essa rica oportunidade de estar aqui, oportunidade de ter esperança, oportunidade de passar a dor, de ir depois da dor. Porque a dor, irmãos, ela é o limite para milhares de pessoas. Tem milhares de pessoas que se suicidam porque não aguentam a dor, que tiram a própria vida, que se dopam de remédio. Existem diversos tipos de dores. Tem rancor, existe dor física, existe a dor de um maltrato, a dor da ausência. Existem diversos tipos de dores e o mundo não suporta a dor. Ninguém pode. A dor que nós suportamos, todos os nossos traumas, tudo que acontece na nossa vida, todas as situações, todas, nós só suportamos porque temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. É isso que não nos deixa cair em desespero. É isso que não nos deixar de crer em tudo e se jogar no chão e ficar esperando. Porque o mundo aí fora é assim. Eles não têm esperança. Só que nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Rei da Glória. Nós temos esse santo que morreu na cruz e ressuscitou para te deixar o Espírito Santo e para te receber lá no céu um dia. Quando o Senhor diz a Paulo que a minha graça te basta, é disso que ele está falando. A minha graça te basta. Porque não vai ser fácil mesmo. Não vai ser fácil. O Evangelho não é fácil. Não é. Tudo vai acontecer para tirar o nosso foco. Tudo. Milhares de situações, irmãos. Das pequenas às grandes coisas. Tudo que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, é para tirar o foco de Jesus. É uma irritação, são várias coisinhas pequenas, que no final do saldo, se fosse uma continha, o que será que ia vencer? O Senhor Jesus ou a nossa carne? São milhares de coisas, milhares de pequenas dores, que nos tentam tirar da presença do Senhor. De tirar o foco, de nos fazer pecar, de nos fazer magoar o coração do Senhor, perguntando por quê. Magoar o coração do Senhor, desrespeitando a glória dEle. É isso que diz sobre a vigilância. Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Está tudo escrito aqui. E nenhuma palavra, nenhuma vírgula que existe nessa palavra, nesse livro santo, é em vão. Nada. E nós estamos aqui todos os dias, eu há 10 anos, escutando todos os dias, e ainda assim somos falhos. O Senhor Jesus sabe que nós somos falhos.
E louvado seja o santo nome dele, que ainda há a misericórdia. Só que existem limites. O Senhor Jesus, ele quer ser adorado. Independente do que aconteça, é a adoração que move o coração de Deus. Eu já passei por momentos muito complicados na minha vida. Eu estava até conversando com o Márcio, acho que ontem, falando o tanto de perrengue que nós já passamos e o quanto de dor. Teve dias, irmãos, que eu não conseguia abrir a minha boca. Eu olhava assim e falava, daqui eu não vou passar mais. Daqui não dá mais para passar. E eu só conseguia chorar. E eu lembro um dia, nós tínhamos um quarto bem pequenininho, e aí a gente ficou em pé do lado da cama, assim, no vão, entre a cama e o guarda-roupa, e nós começamos a chorar, porque a gente não conseguia falar. E nesse momento a gente começou a falar, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória, glória. E a única coisa que saía dos nossos lábios era isso, louvado seja o seu santo nome, sem entender. Com o coração dolorido, com a mente confusa, e falando, louvado seja o seu santo nome, o Senhor não erra, o Senhor sabe o que o Senhor faz, o Senhor é santo. E a gente foi falando, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, até que, bum! Foi uma presença tão grande dentro daquele quarto, sabe? Descendo assim, invadiu, irmãos, a nossa vida, o nosso coração. A gente sentiu a presença do Senhor de uma forma tão tremenda. E veio aquele refrigério e parecia que Ele tinha vindo abraçar e dar um alívio que só Ele podia dar. E não existe nada mais gratificante nessa terra do que você estar num momento de desespero e fazer que nem era uma oração. O Espírito Santo, ele revela a Deus até a nossa lágrima, os nossos gemidos inexprimíveis. E ele desceu ali. A presença dele invadiu aquele quarto. E foi tremendo. E nós choramos por horas. Nós ficamos bem umas 3 horas ali, nesse processo. Mas quando a gente se levantou, nossa cabeça estava erguida novamente. Para ir lutar pelo outro dia, e lutar pelo outro dia, pelo outro, e passamos e estamos aqui. Então, não existe situação que possa acontecer na sua vida que não possa subir dos seus lábios uma adoração ao Senhor Jesus. Mesmo com dor, Ele reconhece o nosso esforço. Ele reconhece a nossa vontade de acertar. Porque é difícil acertar. É difícil acertar o tempo todo. Nós erramos. A nossa carne sempre pende a querer fazer o mal. A pensar o mal. Mas o Senhor Jesus reconheceu naquele dia lá no meu quarto. Quando mesmo com o coração cheio de dor e a mente toda confusa, da turbulência completa que estava na nossa vida, Ele nos ouviu e veio. É esse o papel do Espírito Santo na nossa vida. Nos ajuda a nos manter em pé, nos manter firme e a ter esperança. Esperança. Irmãos, eu posso querer um emprego e o emprego chegar ou não chegar. Uma cura que chega ou que não chega. Um carro que chega ou que não chega. Uma vida que nós amamos muito e vem para Jesus ou que não vem. Mas nenhuma situação pode fazer eu deixar de adorar o Senhor Jesus. Pelo sim, pelo não, como a irmã Rosângela sempre louva aqui. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então não faça como Elias, que correu para a caverna e se escondeu. Eu já tive vontades e diversas vezes eu errei correndo para a caverna. Mas sabe o que aconteceu? Jesus me puxou pela orelha e me trouxe de volta para o meu lugar. Todas as vezes.
Porque lugar de crente não é na caverna. Lugar de crente é de joelhos perante o Senhor, o adorando. Não importa, aleluia. Surianda, alabá, surianda, alabá, surianda, alabá. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da dor, não importa, nada importa. Os dias são maus e o Senhor Jesus está voltando. E aí nós estamos na presença do Senhor todo esse tempo para desistir na última hora. Para deixar a dor levar a nossa salvação. Para deixar o desespero, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta disso, a falta daquilo. Não nos falta nada. Sabe por quê? Não nos falta nada. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o dono da vida a nosso favor. O dono de todas as coisas ao nosso favor. Ele sempre vai estar disponível, 24 horas por dia. Ele sempre está aqui. Uma coisa que eu percebo é que não importa como seja o dia, se é atribulado, se é muito cheio, no saldo do dia, lá no fim do dia, eu sempre tenho certeza que o Senhor Jesus esteve a todo tempo ali presente. Ele não dorme nem tosqueneja, o que está escrito aqui. Então ele não se ausenta da sua vida. Ele não se ausenta, ele está vendo tudo. Ele não deixa. Não, o Senhor Jesus, ele não dá um tempo. Deixa eu dar um tempo. Não. Você pode até fazer isso, mas ele nunca faz. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Mas ainda assim existe o amor, que faz ele continuar olhando. Que faz ele continuar te amando, a ponto de você receber o amor dele, de um abraço de um irmão, de uma oração, de uma palavra. E aí você se sente acolhido novamente por aquele amor e retorna. É como se a gente descesse nas águas, estivesse quase se afogando e volta de novo. E volta de novo, e volta de novo. Ele é o nosso fôlego de vida. É Ele. Então, não importa o que aconteça, não importa nada. É só Ele que nos importa. E para finalizar, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. Perdão, 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém? E eu nada mais tenho a acrescentar após esse versículo. A nossa vida de crente é isso daqui. E para alcançar a salvação, tem que aguentar isso daqui. E a glória vai ser sempre do Senhor. E não se esqueça de adorar. Eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas louvam o Senhor Jesus.